Oi pessoal, professor Otávio Posa, vamos para mais uma aula. Para essa semana eu separei para vocês aqui um caso clínico de uma mecânica de retração da arcada superior. Bom, a ancoragem esquelética vem já há um bom tempo nos auxiliando muito nos nossos tratamentos ortodônticos. E como eu sempre falo nos meus cursos, nas minhas aulas, que não existe milagre, né, dentro da ortodontia. Você não tem um aparelho milagroso que faz o teu tratamento andar mais rápido. O que existe é o quê? Um planejamento assertivo para cada tratamento e aí sim a ancoragem esquelética potencializando a nossa mecânica, né, por conta dessa ancoragem óssea que ela oferece com diminuição de efeitos colaterais e aí sim, com o uso de ancoragem esquelética a gente consegue estar tratando os nossos pacientes em menos tempo, né? Otimizando a mecânica, claro, fazendo uma biomecânica da maneira correta, né? E sabendo como utilizá-la, né? Porque instalar o mini implante vocês sabem que é fácil, né? Você tem que realmente saber o que fazer com ele. E aqui então eu vou mostrar um caso para vocês e explicar como que funciona a biomecânica da ancoragem esquelética para retração da arcada superior, tá certo? Então vamos ver aqui, por exemplo, esse caso. E também para vocês verem uma excelente indicação. Claro, quando você quer fazer a retração anterior, um paciente que tem uma protrusão ou uma biprotrusão também, que você faz a retração da arcada superior e na arcada inferior, né? Então a gente acaba com isso, ao longo dos anos a gente tem realizado menos extrações dentárias, mas por conta da ancoragem esquelética, tá? Não por conta do tipo de aparelho, né? Então vejamos aqui, ó, um paciente classe 2 dólico facial com mordida aberta anterior, tá? Aqui nós vemos a mordida aberta anterior, aqui uma foto com uma angulação um pouco diferente para vocês perceberem como essa mordida ela está bem aberta, certo? Aqui o lado esquerdo, então vejo mordida aberta, classe 2. Do outro lado aqui também, a mesma situação. Então vejo, num paciente desse, e às vezes você fica aí sofrendo com um tratamento com elástico intermaxilar nesse paciente, que vai te dificultar muito o tratamento. Porque o elástico de classe 2 aqui, por que ele não vem bem, não cai bem um elástico aqui? Porque o elástico ele tem um efeito extrusivo grande aqui no molar inferior, né? Então esse efeito extrusivo do elástico, ele faz com que a mandíbula, né, a arcada inferior, tenha uma rotação no sentido horário. Então essa mandíbula vai rotacionar aqui no sentido horário. E com a ancoragem esquelética, aí isso não acontece, é justamente o contrário, tá? E é assim que eu vou explicar para vocês agora. Então vejam, essa mecânica com um fio de aço, 19 por 25 de aço, de segundo molar a segundo molar. O que acontece quando você está montado, o teu paciente está com o fio de aço de segundo molar a segundo molar, sem espaço entre esses dentes, você tem o que a gente chama de sistema estaticamente determinado, tá? Então a maxila aqui nesse caso, ela fica como se fosse um bloco único, tá certo? E esse bloco, ele tem um centro de resistência mais ou menos aqui na região entre os pré-molares. E o que acontece? Mesmo aqui eu equalizando a linha de ação de força do meu mini implante aqui com um gancho, mesmo assim eu não consigo alcançar o meu centro de resistência. Então essa mecânica aqui ela nunca vai acontecer linearmente, tá certo? Ela sempre vai ficar um pouquinho abaixo do centro de resistência da maxila, da arcada maxilar, tá? Então quando você tem o teu tratamento, o teu paciente está montado dessa maneira, a maxila fica como se fosse um bloco único, tá certo? Aí você está aplicando uma força aqui, tá? E é bem interessante que você trabalhe com um elástico de memória, né? Um elástico com qualidade, para que você não fique perdendo tanta força no decorrer dos dias que você montou essa mecânica, tá certo? Então isso também é importante. Ou uma mola de níquel titânio, ou um elástico de memória, porque essa força ela vai ficar constante nesse tratamento. Aqui você pode trabalhar em média aí 300 gramas cada lado, é uma força excelente para você fazer essa mecânica, tá certo? Você aplicou essa força
o que vai acontecer nesse bloco, nessa maxila? Essa maxila ela vai ter uma rotação no sentido horário. Ela vai acontecer isso daqui, ó, esse bloco ele vai rotacionar, produzindo uma retração nos dentes anteriores e uma extrusão. Vai acontecer isso aqui, ela vem para trás e desce um pouquinho, essa rotação. E aqui na região posterior, você vai ter um movimento para distal, né, esse movimento de retração, e também um movimento intrusivo na região de molar. Então vejam, essa rotação, por exemplo, em caso que você está fazendo essa mecânica numa classe 2 que você não tem a mordida aberta, é muito mais fácil acontecer o que? Você vê começar a abrir a mordida na região do segundo molar, tá? Então tem alguns casos que isso acontece, a mordida aberta aqui no segundo molar, por conta dessa rotação da arcada inteira, de todo esse bloco maxilar. Agora vejam, pensando nisso, num caso que eu tenho um paciente dólico facial, classe 2 com mordida aberta anterior, essa rotação ela é totalmente benéfica para o meu tratamento. Porque assim como a gente vai tendo essa retração com intrusão na região posterior desse bloco, a mandíbula ela vai estar rotacionando aí sim no sentido anti-horário. Aí ajuda a fechar mais fácil a mordida anterior e também vai colocando tudo em classe 1 de uma maneira muito rápida. Então vejam esse caso, 55 dias, o paciente não veio no consultório depois que nós montamos a mecânica e voltou 55 dias depois. 55 dias depois já estava assim, ó, quase classe 1. Olha só como fechou a mordida, né? Quase tudo encaixado em classe 1 em praticamente 60 dias, 2 meses, né, de mecânica. E se você fica trabalhando num caso desse com elástico, você vai ficar sofrendo. Você vai estar dificultando a tua mecânica e alongando o teu tratamento e não dando um resultado com tanta qualidade como esse. Então veja uma facilidade com que você acaba tratando esse tipo de caso. Então vejam, daqui para cá em apenas 55 dias. Tá? É a biomecânica trabalhando ao nosso favor. Então, como eu sempre digo, né, estou repetindo, saber colocar um mini implante é fácil, colocar o mini implante é fácil. A gente tem que entender o que está acontecendo quando a gente coloca um arco e coloca um elástico ou uma mola puxando nesse mini implante. O que está acontecendo, que mecânica que está acontecendo nessa boca, tá certo? Então, tem que cuidar também pelo seguinte, se você começar a retração com fios menos calibrosos, você não vai ter toda essa biomecânica acontecendo, porque daí terão efeitos colaterais dependendo do calibre de arco que você está usando. Vai fazer isso com fio de níquel titânio, por exemplo, não vai acontecer dessa maneira aqui. Esse sistema estaticamente determinado, ele acontece quando você está com fio 19 por 25 de aço, né, usando o slot 22. Ou você tem que estar com arco full slot, tá? Tem que estar o slot cheio, com fio de aço, um fio pesado, para que a mecânica ocorra dessa maneira aqui. Tá certo, pessoal? Se ficarem com alguma dúvida, pode me chamar, manda um direct para mim lá no Instagram, que eu ajudo todo mundo, vou ajudar vocês com imenso prazer, tá certo? Então, se gostaram da aula, sigam aqui, se inscrevam no nosso canal e até a próxima aula.